Olá, eu sou a professora Bruna Poliana e hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais expressiva. A gente já viu que nas figuras de linguagem há o predomínio da linguagem chamada figurada, ou seja, é onde as palavras podem assumir mais de uma significação, como no exemplo que a gente vê aqui ao lado. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. A palavra passarinho, ela não está empregada aqui no sentido convencional, que é o sentido do dicionário, certo? Passarinho aqui tem a ver com liberdade, com você conseguir voar, conseguir alavancar voos, mesmo tendo os obstáculos, tá certo? Então, figuras de linguagem é quando a gente assume o sentido figurado da palavra. Nós já vimos que as figuras de linguagem podem ser classificadas, que são elas as figuras de palavras, as figuras de pensamento, as figuras de sintaxe e as figuras do som. Para a aula de hoje, nós vamos estudar as figuras de pensamento. E elas tornam a expressão mais incisiva, provocando uma forte impressão. As figuras de pensamento, as principais delas, são divididas em antítese, paradoxo, hipérbole, gradação, eufemismo, ironia e prosopopeia, que nós vamos estudar a partir de agora. Começando pela figura de linguagem chamada antítese, que é o contraste entre duas palavras antônimas. O que são palavras antônimas, gente? São palavras que possuem significados opostos, expressões ou pensamentos provocando uma relação de oposição. Vejamos o seguinte exemplo. O Quereres, de Caetano Veloso. Eu peguei um trechinho dessa canção para a gente entender como funciona essa oposição dentro da letra O Quereres. Onde queres revólver, sou coqueiro. Onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alta, eu sou o chão. E onde pisas no chão, minha alma salta e ganho na liberdade e na amplidão. A gente percebe a figura de linguagem chamada antítese presente nesse trecho da canção de Caetano Veloso, quando ele utiliza, por exemplo, palavras que são antagônicas, que são opostas, tá bom? Vejam, a palavra revólver, que remete à cidade, que remete a barulho, ela está se opondo à palavra coqueiro. Coqueiro remete a quê, gente? À zona rural, à calmaria. Ou seja, o lírico dessa canção aqui, ele utiliza de antíteses para mostrar que ele é um pouco diferente dessa pessoa com a qual ele está fazendo essa comparação, não é isso? Enquanto essa pessoa quer revólver, ou seja, quer agitação, ele não, ele quer um coqueirozinho, ele quer aquela vida mais tranquila. E isso se repete ao longo dos versos até o final da letra da canção, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo de antítese para você guardar aí. A próxima figura de linguagem a gente chama de paradoxo. O que é um paradoxo? São duas ideias contrárias que coexistem ao mesmo tempo, implicando numa falta de lógica. Vejamos o seguinte exemplo. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Percebam que ao longo dos versos, né, é colocado palavras que são contrárias, né, como é o caso de contentamento, descontente, tornando o período ilógico. Né? Como é que uma coisa, ao mesmo tempo, é contente e descontente? Como é que uma ferida dói, ao mesmo tempo, e a gente não sente? Então, isso se chama paradoxo, que são ideias que não
não se conectam, tá certo? São ideias antagônicas. Olha mais um exemplo bem conhecido de paradoxo. Foi sem querer, querendo. Né? A gente percebe aqui que são duas ideias opostas que tornam um período ilógico. Como é que foi sem querer se a pessoa quis? Né? Isso, então, é um exemplo de paradoxo. E a hipérbole, gente, a nossa próxima figura de linguagem, que é bastante comum no nosso cotidiano, ela é uma ideia que denota exagero. Você convive aí com uma pessoa hiperbólica? Eu convivo. O que é uma pessoa hiperbólica? Aquela pessoa exagerada nas palavras. Olha o exemplo aqui. Me dê comida, Senhor, estou morto de fome. Então, você não precisa mais de comida, não? Olha, a expressão morto de fome serve para enfatizar o fato de que ele está sentindo muita necessidade de se alimentar. Nas figuras de linguagem, a gente chama isso de hipérbole. A hipérbole sempre vai denotar um exagero exacerbado. Um outro exemplo de hipérbole, eu trouxe aqui um trechinho da canção do Cazuza, que diz o seguinte: te trago 1000 rosas roubadas para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Nesse primeiro verso, te trago 1000 rosas roubadas, a gente percebe a presença de uma hipérbole, né? Isso, 1000 rosas roubadas, ele utilizou esse termo 1000 para enfatizar, né? Que ele está levando muitas rosas para que ela o perdoe, não é isso? Mas, obviamente, ele não vai levando 1000 rosas nas costas para entregar para essa mulher, para que ela o perdoe. Certinho? Então, aqui mais um exemplo de hipérbole para vocês. Agora, nós vamos ver outra figura de linguagem chamada gradação. A gradação é empregada por meio da enumeração de elementos frasais. Tem o intuito de enfatizar as ideias numa sequência de ritmo crescente ou decrescente. Eu trouxe para vocês 2 exemplos de gradações. Olha, o primeiro deles fala sobre o amor. A gente vai ver que há uma sequência de explicação, de enumeração, e ela vai seguindo, né? O amor é o quê? É esfuziante, grande, perturbador, uma tragédia. E o próximo exemplo, eu era pobre, era subalterno, era nada. Todos esses termos que estão grifados, trata-se de quê? De uma gradação, que ela pode ser em ordem crescente ou em ordem decrescente. Eufemismo. O que é o eufemismo? É a suavização de uma ideia negativa. Nós costumamos utilizar muitos eufemismos ao longo do nosso dia. Ele serve para suavizar o nosso discurso, gente. Vejam só o exemplo. Agora ele foi para o andar de cima. Descansou. Pessoal, o que é ir para o andar de cima? É quando a pessoa morre, quando a pessoa falece, né? Para você não impactar alguém com uma notícia tão fúnebre dessa, você utiliza esse recurso, né? Que é o eufemismo, que ele dá essa ideia de apassivar o que você quer falar. Um outro exemplo que a gente está vendo aqui nessa charge, e essa moça que está falando, ela foi chamada de fofoqueira, não é isso? Aí ela diz o seguinte: fofoqueira não, querida, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, essa personagem, ela quis suavizar o termo fofoqueira e utilizou todo esse eufemismo para que suavizasse o discurso dela, né? Para que ela mesma acreditasse que ela não é uma fofoqueira. E agora nós vamos dar a próxima figura de linguagem, que é a ironia. A ironia consiste em declarar o oposto do que realmente se pensa. Temos aqui 3 exemplos de ironia, e o primeiro deles diz o seguinte: que tal falar mais alto para os vizinhos também participarem da nossa conversa? Né? Isso aqui é uma ironia, ou seja, ele estava querendo dizer, meu amigo, por favor, faça um pouquinho de silêncio. Então, ironia é o que, gente? É você dizer o oposto do que realmente pensa. O próximo exemplo. A reunião de amanhã começa meia hora mais tarde. Mas como você é muito pontual, pode vir no mesmo horário para chegar a tempo.
né? O que esse camarada quis dizer aqui? Que a pessoa sempre chega atrasada, né? Ou seja, ele utilizou da ironia para mandar o seu recado. O último exemplo, sempre delicada, derruba tudo que encontra pelo caminho. Qual é a intenção dele? Era dizer justamente o contrário, que a pessoa é uma baita de uma desastrada, não é verdade? Então, ironia é você sempre dizer o oposto do que se está pensando. E aqui nós temos a próxima figura de linguagem, que é a prosopopeia. O que é a prosopopeia? É a atribuição de características humanas a seres não humanos. Vejamos o seguinte exemplo. Aqui nós temos a Lua, né, e o Sol. E é dito o seguinte: a Lua confessou sua paixão pelo Sol, mas ficou triste por não poder vê-lo à noite. Gente, a Lua confessou. Confessar é algo que está estritamente relacionado a nós, seres humanos. A Lua, ela não confessa, não é isso? Então, aqui foi dado vida a algo que não necessariamente tem as características humanas. Portanto, um exemplo de prosopopeia. Outro exemplo de prosopopeia que eu trouxe para vocês é: com a passagem da nuvem, a Lua se tranquiliza. Ora, foi dada uma característica humana a algo que não é humano, no caso a Lua, né? A Lua, ela não se tranquiliza, né? Agora chegou a hora de nós praticarmos o que nós aprendemos na aula de hoje. Vamos responder a essa questão? Identifique a figura de linguagem empregada nos versos destacados. No tempo de meu pai, sob estes galhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira. Esse termo grifado, gente, tem o seguinte enunciado: chorei bilhões de vezes. Provavelmente você aí em casa vai responder que a figura de linguagem que está presente nesse trecho trata-se de uma hipérbole, não é isso? Chorar bilhões de vezes está intensificando a mensagem, né? Dizendo que o choro foi muito, mas não quer dizer que ele chorou bilhões de vezes. Isso é um exagero. Portanto, a resposta é letra B, hipérbole. Próxima questão. Jurema partiu dessa para melhor. Gente, qual é a figura de linguagem que está presente nesse trecho? Partiu dessa melhor significa dizer que ela fez a passagem, que ela faleceu. Portanto, a gente percebe que há uma suavização do discurso, né? A gente não diz, olha, a Jurema morreu. Não, partiu dessa para uma melhor. Portanto, a figura de linguagem presente nesse trecho é o eufemismo. Tranquilo? E para a gente encerrar aqui a nossa aula, nós vamos fazer a leitura desse poema de Manuel Bandeira para você descobrir qual é o desafio da aula de hoje, tranquilo? O título é Consoada. Quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo, talvez eu sorria ou diga, alô iniludível, o meu dia foi bom, pode a noite descer, a noite com os seus sortilégios, encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Então, gente, o desafio vai ser gravar um vídeo explicando qual é a figura de linguagem estudada na aula de hoje, que está presente no poema Consoada, de Manuel Bandeira. Leiam o poema com atenção, tentem relembrar dos conceitos que foram estudados, tentem me dizer quem seria essa indesejada das gentes a qual o lírico comenta dentro do poema, e eu tenho certeza que vocês vão participar bastante dessa aula. Eu espero a gravação do vídeo de vocês. A nossa aula se encerra por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau!